Boa tarde a todos. Fui professor nesta casa 30 anos consecutivos, de 68 a 98. Conheci os professores, os vossos professores, ainda eles eram alunos, portanto, que significa que já sou velhinho, não é? Portanto, é sempre para mim uma... Estudei muito e devo muito para esta casa. Se eu não tenho passado pela faculdade, naquele tempo era INEF e depois ISEF, portanto, se não tenho passado por esta casa, eu não teria aprendido aquilo que aprendi. Portanto, estou aqui e digo isto em toda a parte, inclusive das vezes que vou ao estrangeiro, eu de vez em quando vou ao estrangeiro, falo sempre da minha escola. A minha escola é esta, atualmente a Faculdade de Motricidade Humana. Está por fazer-se a história do encontro que nós tivemos, onde esteve o professor Carlos Neto, eu, e não sei se está aqui mais alguém, não está mais ninguém, onde se pensou a transformação desta casa e que se fez. Vocês estão todos de parabéns. Com espírito renovador, transformador, vocês estejam nesta casa. Nunca para repetir, mas sempre para fazer de novo, sempre para acompanhar a história. Bom, mas isto é outra coisa. Deixar um grande abraço a vocês todos, dizer-vos que é para mim uma grande alegria ter contribuído à presença aqui do Mister Jorge Jesus. Jorge Jesus, vocês talvez... Eu tive 3 treinadores que foram meus amigos, ou pelo menos me acompanharam. José Maria Pedroto, José Mourinho, Jorge Jesus. Portanto, estes são os 3 treinadores da minha vida. Estes são os treinadores da minha vida. Quando eu comecei a falar que não havia educação física e como tomei, disse, se calhar o treino é capaz de estar errado, eu disse isto em 1979, num congresso de medicina desportiva em Espinho. O Pedroto estava entre a assistência. No fim veio ter comigo, oh, senhor, desculpe, tá. O senhor tem que me explicar porque é que o treino está errado. Continuámos a falar, ficámos amigos. O Mourinho foi mais fácil, começou aqui, nesta casa mesmo. Nesta casa nasceu aquele que é o maior treinador do mundo, aqui, não foi mais casa nenhuma, foi aqui, onde vocês estão, aqui. E depois, um dia, eu vou acabar já, eu costumava almoçar no Restelo, porque é o meu clube, eu sou Belém. Está aqui também um grande atleta que jogou lá, temos ali o Mister também jogou no Belenenses, só que o Minervino foi internacional, está ali, o Pietra, não é? Pietra, cá para o pessoal. Mas eu costumava almoçar com o Homero Serpa no Restelo, todas as quartas-feiras era fatal, almoçávamos. E um dia o presidente do Belenenses disse, e o Mister e tal, gostava também de estar convosco. O Mister era o Jorge Jesus, que era nesse tempo. Portanto, são os 3 treinadores que muito me ensinaram, com os quais muito aprendi. Pedroto, Mourinho, Jorge Jesus. Portanto, apresentar o Jorge Jesus para mim é uma alegria, e é apresentar-vos de certo, os treinos de Jorge Jesus são modulares. Eu farto-me de dizer-lhe ao Mister, para você, havia um dia de ensinar um treino seu à universidade. É um gosto, eu que já vi variadíssimos treinos, assistir a um treino do Mister Jorge Jesus é assistir a uma aula universitária. Isto é autêntico, sem exagero. Ele tem uma frase interessante que eu repito aqui. Vale mais dizer coisas certas com as palavras erradas do que dizer coisas erradas com as palavras certas. É que há pessoas que não percebem nada de futebol, que então olham para um tipo ser capaz de dizer, mas não olham para aquilo que ele sabe. Admitamos que vinha aqui
um grande sábio, olha, eu nunca me esqueço, teve cá vou acabar já, porque senão nunca mais acaba. Admitamos que vinha aqui um cientista norte-americano a procurar falar português. Dizia as neiras atrás das neiras e, no entanto, era um sábio. É um sábio. Portanto, vamos olhar para o Jesus por aquilo que ele é, um verdadeiro self-made man. Um homem que se fez por si. Um homem que subiu a punho na vida, hein? E que chega ao mais alto patamar da sua profissão. Jorge Jesus é um homem que merece grande admiração. Não o digo, por favor, vou fazer agora 80 anos de idade, já não mudo de emprego, portanto, cheguei a uma idade, posso dizer aquilo que a minha consciência me manda, não tenho problemas. Jorge Jesus é dos grandes treinadores que eu conheci na vida. Indubitavelmente. É pena, digo eu, que as aulas, que os treinos que ele dá não se possam transformar em aulas universitárias. São modulares. E agora é melhor estar calado se vocês querem que ele fale. Pronto. Antes de mais, este convite, este desafio que o professor Manuel Sérgio me fez, ao longo de um ano, praticamente, que a gente teve a trabalhar os dois, que estávamos sempre a desafiar para eu poder dar uma palestra na universidade sobre, como é óbvio, o tema de futebol, não podia ser outra coisa. Eu falo hoje aqui para prestar uma homenagem a ele. Já disse isto, alguns elementos da minha equipa técnica, se calhar hoje é o primeiro e é o último, porque eu não gosto muito de falar sobre futebol, gosto de falar sobre futebol com as pessoas que estão mais ligadas a mim, com a minha equipa técnica, porque eu acho que o saber, entre aspas, nós temos de partilhar com as pessoas, mas foi 30 anos a queimar pestanas e, portanto, algumas coisas eu penso que vão ficar sempre para mim. Bom, aquilo que eu também vos queria dizer, hoje aqui, falando de futebol, ninguém vai ser daqui treinador, como é óbvio, não é? Eu quero partilhar porque a ideia era interagir, portanto, entre vocês e mim em relação a perguntas, as perguntas que vocês quisessem me colocar. Eu achei por bem trazer aqui algum tema dentro da minha experiência de treinador, ou seja, como é que eu comecei a minha carreira de treinador e porquê a minha carreira de treinador. E penso que vocês, não é? Vocês também têm essa ideia em função dos primeiros passos que vocês estão a dar. E uma das frases que eu queria prestar aqui em homenagem ao professor Manuel Sérgio foi uma das frases que ele várias vezes falávamos sobre futebol, ele me dizia, como vocês estão aqui a ler, não é? Para saber de futebol tem que saber mais do que futebol. Foi uma das frases que me abriu eu a pensar e tentar também perceber mais algumas coisas que tenham que ser relacionadas com o futebol. Atenção. Não é? Bom, partindo daqui, eu gostava de fazer uma outra pergunta. Não sei se há algum microfone, aí alguém da plateia. A um qualquer. Pode dar. A um qualquer, não tem problema. Aquilo que eu queria perguntar e penso que tu estás a tirar a especialização de futebol. Nem todos, se calhar, estão a tirar, mas se calhar penso que tu estás a tirar. E aquilo que eu te queria perguntar, qual é a tua ideia e o porquê de querer ser amanhã treinador, se assim poderemos dizer. Em primeiro lugar,
penso que eu estou nesta área há bastante pouco tempo, estou a tirar o curso ainda de desporto. É um fenómeno social, em primeiro lugar, e é uma área que eu tenho bastante agrado, apesar de também estar inserido no atletismo, sempre na área do futebol. Agora, relativamente ao que poderei seguir, ainda não sei totalmente, mas... Ok. Eu estou a ver ali um menino... Não é a minha área específica. Eu estou a ver ali atrás, aquele menino já novo, já está ligado ao treino, que eu sei. E faço-te a mesma pergunta. É assim, o futebol, para mim, é mais do que querer. É mais do que querer chegar lá. É um sonho. E ser treinador profissional de futebol é aquilo que eu mais ambiciono na vida e é aquilo por que eu luto todos os dias. E o que eu tenho como objetivo. E acho que há muitas pessoas aqui que pensam como eu. Ok. Então é assim, é aquilo quando eu comecei. Ou seja, eu quando comecei a sonhar que queria ser treinador de futebol, porque comecei a sonhar, nós começamos sempre por um sonho, não é? E foi assim que eu comecei a ter que ter argumentos e bases e a estudar para que este meu sonho fosse uma realidade. E, portanto, tudo começa com um sonho, não é? E nós devemos caminhar para este sonho, que foi aquilo que eu sempre tive a minha objetividade em sonhar e em ser treinador. Agora, eu queria-vos tentar, antes de entrarmos naquilo que vocês todos querem saber, não é? Porque eu já estive desse lado, é as questões técnicas e táticas e modelos de jogo e não sei por aí fora. Eu queria-vos apresentar, eu queria-vos mostrar aqui aquilo que para mim há 5 fundamentos para que um treinador possa ser treinador. Ou seja, os 5 fundamentos que eu, na minha opinião, por ordem, e vou tentar explicar, para mim são importantes, têm a ver com isto, não é? A prioridade é a criatividade. É aqui que tudo começa. A tua criatividade é que vai definir a tua ideia de jogo, vai definir, porque o treino, não é? O treino, no treino, para além da tua criatividade de seres uma pessoa imaginária, também tens de ser um autodidata. A grande maioria da minha bateria de treinos é criada por mim. Foi eu que a criei em função da minha ideia de jogo, da ideia que eu tinha para ser treinador. E, portanto, esta palavra criatividade é muito importante, é mais importante para amanhã nós poderemos ser treinador. Mas só isto, como eu vos falei, porque fui eu que criei estes 5 fundamentos, se calhar a partir de hoje vai ter seguimento, e Deus queira que sim, não é? E a seguir vem aquilo que é muito importante, que é saber operacionalizar. O saber operacionalizar é o quê? Tu primeiro tens que criar, depois tens que saber operacionalizar. Operacionalizar é quando tu a escolher os teus jogadores. Portanto, para os treinares, para os saberes operacionalizar, mas tu, para saberes operacionalizar os teus jogadores, tens que os saber liderar. E é o terceiro fundamento que eu acho que é importante. Porque os teus jogadores são influenciados pela tua liderança. E como são influenciados pela tua liderança, há várias características de liderança, porque todos nós somos diferentes. Não tenho dúvida nenhuma. Mas a liderança do treino, os jogadores, quando trabalham com o treinador, eles sabem o que é o conhecimento do treinador. E se tu não tiveres conhecimento, nunca vais ser líder da tua área, como é óbvio.
não é? Claro que isto, a liderança, obedece depois a várias características, e não vamos agora aqui estar agora a discuti-las. E depois a seguir, o quarto fundamento, para mim é fundamental, é este, é a organização. Organização do quê? Do treino, da estrutura. Porque se és treinador, não é só treinar, aqui os 11 não, o plantel, os 26, os 30, não é? Que tu tens. A tua organização, para tu teres aí, tens que saber montar uma estrutura para além dos jogadores, não é? Tem outras componentes. Ou seja, departamento médico, tu como treinador tens que perceber, não tens que perceber de medicina, mas tens que perceber de toda esta estrutura que te envolve a ti, não é? Onde está incluída outras pessoas ligadas, portanto, à área, não é? A outras áreas que não têm a ver com o departamento médico, mas têm a ver com a tua estrutura. E, portanto, esta é sempre uma forma de tu poderes liderar, uma forma de tu poderes apresentar as tuas ideias, não é? E depois, para mim, vem o quinto fundamento, que sem isto não há objetividade nenhuma. Não trabalhas, que é a paixão. Não tiras proveito nenhum do trabalho que tu executas. E, portanto, sem paixão, os jogadores sem paixão, o treinador sem paixão, podes-os mandar treinar de manhã, à tarde e à noite, que o trabalho não fica lá. Portanto, eu entendo que estes 5 fundamentos, como vocês querem começar uma carreira de treinador, têm que os ter. E, como tal, poderemos aprofundar qualquer um daqueles que estão aqui que vocês queiram. Eu especifiquei mais ou menos por alto, mas de qualquer maneira eu ainda quero deixar em aberto algumas situações que é aquilo que vos mais interessa, mas antes de entrar por aí, queria começar com aquilo que, no fundo, era as perguntas que vocês poderiam querer colocar. E a partir deste momento estou à vossa disposição para qualquer pergunta que vocês me queiram colocar. A vossa curiosidade, não sei, portanto, essa plateia e quem quer ser treinador, ponham as perguntas que entenderem. Obrigado. Bom, vamos então entrar numa fase de debate com o Mr. Jorge Jesus. Portanto, é fundamental que as questões sejam centradas no que ele acabou de apresentar e, portanto, será este o assunto que nos traz aqui hoje, a este colóquio. Queria antes de mais agradecer a sua presença aqui e gostava de colocar uma questão. Segundo li há uns tempos, o Mister disse que o 4-3-3 era sistema de equipa pequena. Gostava de saber o porquê de o dizer. Então, vamos responder à tua pergunta, mas aproveitando, uma vez que tu falas em sistema. Os sistemas não interessa nenhum treinador pode dizer que o sistema A ou B é o melhor. Ou seja, o Benfica não joga no 4-3-3, mas chegasse, não é? Eu não poderia dizer que esse é o melhor sistema. É o melhor sistema para mim, não é? E o sistema não são números. Isto é o princípio de tudo. Isto é o princípio de tudo. Do modelo de jogo, do modelo de jogador, do modelo de treino. Isto é o princípio de tudo. Sem isto, nada dá certo. Porque é a partir daqui que o sistema são, portanto, são o 4-3-3, são o 5-3-2, não importa, mas é a partir daqui que vem aquela palavra que eu vos apresentei, a criatividade. Porque é a partir daqui que vocês começam a montar, não é, o sistema, o posicionamento dos jogadores, para elaborar toda depois uma ideia de jogo e uma ideia de treino. E respondendo à tua pergunta, o porquê que uma equipa
pequena, foi isso que me perguntaste, grande, não pode jogar em 4-3-3. Não é bem assim, não é? Mas o que eu queria dizer é que o sistema 4-3-3 é o mais fácil de anular, na minha perspectiva. Atenção, tudo o que eu disser aqui, não é? É a minha ideia, ou seja, é a minha convicção. Ainda por cima eu sou de convicções, não é? Às vezes dizem que eu sou teimoso, confundem a teimosia com convicção, apesar dela estar um pouco relacionada, mas isso tínhamos que incluir depois, porque é que eu acho que sou, tenho a certeza que sou convicto. Portanto, em relação ao 4-3-3, se quiserem fazer, vamos falar de futebol, que é aquilo que interessa, vamos falar de equipas, mas o Mister disse que, entre aspas, não há nenhuma equipa grande que joga em 4-3-3, mas podíamos dizer assim, mas o Barcelona joga em 4-3-3. Para mim é a melhor equipa do mundo. Mas não joga em 4-3-3 o Barcelona. Atenção que o Barcelona não joga em 4-3-3. O Barcelona defende em 4-3-3 e joga em 4-4-2 a atacar, ou seja, em ataque posicional. Bom, mas isto, o que eu vos quero dizer com isto, é que são vocês, quando começarem a vossa carreira de treinador, e também estão aqui alguns colegas meus, não é? Estão aqui alguns colegas meus, para além da minha equipa técnica, que são treinadores. Eu pensava que vinha falar mais diretamente só para vocês, mas estava a dizer, são vocês que têm que escolher e que têm que ser os criadores da vossa ideia de jogo. E a partir daqui, por isso, é que eu fomento os 5, aqueles 5 saberes que tu saberes, teres uma ideia de jogo, mas depois não saberes operacionalizar a ideia, aqui é que há a diferença, não há nenhum livro que te possa ensinar. É os teus olhos, não é? O saberes operacionalizar, tu montares um treino em função da tua ideia, é a tua criatividade. É aquilo que também podemos falar aqui um bocadinho, que é o título, como é que é o título? A reflexão e a prática. A teoria e a prática. A teoria e a prática, não é? E uma das frases que o professor Manuel Sérgio, não é dele, e já vamos a falar do Lenin, a prática é o critério da verdade, mas no futebol, só quem sempre que pratica-se, ou seja, só quem pratica, tem um problema que é, porque a teoria é a reflexão da prática. Nós, quando treinamos, e é o meu caso, quando eu elaboro um treino, eu depois vou para casa fazer uma reflexão daquilo que fiz, ou seja, vou interiorizar, não é? E aqui é que estas duas componentes estão ligadas uma com a outra. Porque só quem pratica e não tem teoria repete. E quem repete não evolui, como é óbvio, como vocês sabem, não é? E, portanto, entrando um bocadinho na prática, entrando um bocadinho aqui no tema, também vos queria dizer isso. Bom, não sei se penso que respondi concretamente à tua pergunta. Não sei se alguém me quer colocar mais alguma pergunta. Mais questões? Temos ali uma questão. Professor, desculpe, quanto tempo é que temos? Não é? Isso é para saber. Ok. Está a tempo. Quem é? O meu nome é Ricardo Ribeiro. Boa tarde, Mr. Jesus. A minha pergunta consiste em saber qual o treinador que o mais influenciou, porque fala em convicções, fala em ideias, mas com certeza na sua aprendizagem como treinador e para chegar até ao sucesso que está a conseguir ter, com certeza teve algum treinador ou vários treinadores que o influenciaram na sua forma como vê o futebol e como o observa, se calhar como poucos treinadores. A minha pergunta é mesmo essa, é saber qual o treinador ou a personalidade que mais influenciou para chegar até aqui. Sim, como vos disse no princípio, eu tinha o sonho de ser treinador, não é?
E naquela altura, uma das equipas que me apaixonava, não é? Que era, nos anos 80, a seleção da Holanda, chamavam-lhe Laranja Mecânica, eles tinham uma forma de jogar que me apaixonava. E eu queria saber como é que aquilo se fazia, não é? Então eu tive a possibilidade, não me lembro em que ano, não é? Tive a possibilidade de fazer um estágio com um dos jogadores que naquela altura ainda era jogador, depois passou a treinador, que foi João de Cruyff. Eu estive em Barcelona, antes de começar, não, já estava a treinar, tinha 1 ano ou 2 de treinador. Eu estive em Barcelona volta de 1 mês e tal, e quis saber, como vocês sabem, naquela altura a seleção da Holanda jogava muito com 3 defesas. E aquilo era um sistema que me apaixonava. E eu quero perceber como é que aquilo se fazia, não é? E hoje, e voltando-nos ao sistema, porque estamos a falar de futebol, hoje há poucas equipas a jogar num 3-4-3, não é? Porque, na minha opinião, é o sistema mais difícil de se treinar, neste caso de se operacionalizar, porque os jogadores no sistema 3-4-3 ou 3-5-2, como queiras, têm que fazer num jogo mais que uma posição, ou seja, é específico na ordem que tu não são todos os jogadores, como é óbvio, mas uma parte dos jogadores tem que fazer nas 3 zonas que nós definimos do campo mais que uma posição. E isso é um dado que nem todos os jogadores têm capacidade para ter uma cultura tática do jogo, para poder desempenhar essas tarefas no próprio jogo. Por isso há poucos treinadores que o fazem. Eu quando comecei a minha carreira de treinador, comecei a jogar assim. Eu comecei a minha carreira de treinador no Amora. Comecei a minha carreira de treinador na 3ª divisão. Se quiserem que vos diga, porque estamos aqui a falar, nunca contei isto a ninguém. Primeira vez que vos vou contar como é que eu me fiz treinador. Então foi assim, eu estava na 3ª divisão, jogava numa equipa que se chamava, foi o meu último ano de carreira, estava com 36 anos por aí, e fui jogar um jogo, 3ª divisão, Amora, Almacilense, onde eu jogava, que era uma equipa do Algarve, acho que já nem existe, não sei se existe, e Amora, e quando acabou o jogo, o presidente do Amora me chamou e me convidou: ó Jorge Jesus, tu queres ser treinador do Amora? Ser treinador? Mas eu estive a jogar, eu não sou treinador, eu sou jogador. Não, é que ele estava no banco, o treinador do Amora, é que eu percebi que tu estavas a jogar, mas percebi que tu é que eres o treinador dentro de campo. E é assim que eu começo a minha carreira de treinador. Isto é num domingo, e eu na segunda-feira vou pensar e digo-lhe: aceito o seu desafio. Entretanto, eu também, como era um apaixonado pelo treino, já ao longo dos anos já me ia preparando, já me estava a preparar, e comecei a minha carreira de treinador assim. Conclusão: o Amor é que foi subir e o Almacil não subiu nesse ano. Foi assim que eu comecei a minha carreira de treinador. Identifique-se primeiro, por favor. Boa tarde, meu nome é João Rocha. Antes de mais, queria dizer que é uma honra estar aqui. Eu estive no estádio contra o Bayern Leverkusen e reparei numa coisa em que o Jesus estava na linha com o Sálvio e depois deu-lhe assim uma palmadinha, porque o Sálvio estava a dizer umas indicações. O Mister deu-lhe uma palmada e mandou-o lá embora, assim numa relação amigável. Exato. Como é que é feita a liderança? É assim que tem uma relação assim mais amizade, digamos, com os jogadores? A liderança é feita
com várias características, como eu vos disse, e todos nós somos diferentes uns dos outros. Não há um estilo que eu te possa dizer, se tu fores por esta estrada, ou por esta via, ou por esta forma de pensar, vais ser um líder. Para mim, o fator principal, depois tem outros fatores, não é? A coragem, não é? O espírito de sacrifício, que é muito importante, mas estava-te a dizer, para mim, a liderança é o conhecimento, é o princípio de tudo para tu liderares os teus jogadores. Porque os teus jogadores, se há alguém que sabe fazer juízos de valores, são os jogadores. Eles sabem quem é o bom, quem é o mau treinador, ou se não há mau, o médio treinador, não é? Eles sabem, melhor que ninguém. E, portanto, essa tua forma de liderares, o teu conhecimento, é que vais influenciar os teus jogadores em todas as questões que tenham a ver com o treino, não é? E a partir daqui, tu sabes que tens uma equipa a ser comandada por ti porque acredita no teu trabalho e acredita em ti. Em relação ao Sálvio, que eu estava-lhe, mais particularmente, ele estava-me a dizer que tinha 2 jogadores a entrar pelo corredor dele, porque eu estava a dizer que ele estava a fechar mal o corredor, e ele estava a dizer que tinha 2 jogadores, e eu dei uma palmada na cabeça e disse, vai lá jogar só 11 contra 11. Não há eles não tinham 12, havia 11 contra 11. Bom, vamos então agora passar ao Anfiteatro 1. E então eu pedi às pessoas do Anfiteatro 1 que fossem, antes de fazer a sua questão, que se identificassem para nós sabermos com quem é que estamos a falar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é o moderador deste lado, vou já passar a palavra para colocar uma questão. Muito bem. Boa tarde. O meu nome é Armando Abelho, é um prazer estar a falar com o líder espiritual da minha religião. Onde é que ele está? Onde é que está? Onde é que ele está? Está no outro lado? A minha pergunta é a minha pergunta é simples. Quando o Mister fala ali na relação, o saber operacionalizar, sabendo que tem um jogador de qualidade, que é uma mais-valia à equipa, mas que, por outro lado, sabe que tem mau feitio, se mesmo assim, nessa situação, parte para o contratar, ou se opta por não ter esse trabalho de estar a chatear para o educar, se é assim que se pode dizer. Muito obrigado e boa tarde. Sim. Aqui poderíamos entrar noutra questão, que eu queria que abrisse aqui um slide, que é aquilo que eu defino como modelo de equipa, modelo de jogador, e que... Não é isto. Não. Exatamente. O modelo de jogo, o modelo de jogador e o modelo de treino. Uma vez que ele está, esta pergunta é feita em relação ao modelo de jogador. Claro que o jogador, não é, está interligado no modelo de jogo. Tu quando tens uma ideia de jogo, não é? Quando tens uma ideia de jogo, aquilo que também vais à procura é das características individuais do jogador, neste caso tecnicamente, fisicamente também dá para tu poderes observar, porque conheces o jogador, por isso é que vais escolhê-lo. Agora, a outra componente que é muito importante, não é? Que é a componente mental, psicológica, tu só o conheces depois de ele estar a trabalhar contigo. E, portanto, o potencializar, percebi perfeitamente a pergunta que o meu amigo queria me fazer. O potencializar tem a ver muito com o facto, nestes últimos anos, o Benfica ter potencializado muitos jogadores individualmente, que, como vocês sabem, foi, em termos, nestes últimos 3 anos, desde que nós chegámos ao Benfica, daqueles que já saíram, que vocês conhecem, não é? Que estão aqui, alguns dos quais
neste caso estão todos, está o Ramires, está o Di Maria, está o David Luiz, está o Axel, está o Bruno, está o Rabi e está o Finúrias, como ele chamava, o Fábio. E para além disso, não é? Também tivemos o privilégio, não é? De, neste tempo, conseguirmos que estes jogadores tivessem chegado à seleção lá connosco a trabalhar. Portanto, como é que a gente faz isto, que é aquilo que vocês praticamente querem? Isto tem a ver com a qualidade do treino, tem a ver com a forma como tu trabalhas os jogadores do ponto de vista técnico e tático, mas não só. Não é? A forma como tu estás no treino e estás a observar a tua equipa individualmente, estás a observar o teu jogador e vais trabalhando com ele alguns defeitos e algumas virtudes que ele tenha. E dentro desta ideia a gente vai-o trabalhando, não é? Não só teoricamente, mas também na prática, a prática que é o treino, mas passamos-lhes muito trabalho daquilo que ele faz e mostramos a ele o que é que ele tem que fazer, ou o que é que deve fazer para melhorar. E o jogador vai crescendo no plano tático, porque assim, é verdade que a primeira qualidade que o jogador tem que ter, não é? É técnica, porque tu não consegues, tu potencializas, melhoras um jogador tecnicamente, mas se ele não tiver jeitinho nenhum, tu não consegues. Podes ser o melhor treinador do mundo, tu não consegues nada, não há hipótese. Ele teve que nascer com talento e tu depois tens que perceber qual é o talento dele. E o talento igual a trabalho dá sucesso. É isso que nós fazemos com os nossos jogadores, coletivamente e individualmente. E aí está a razão, nestes 3 anos, com este é o 4º ano, penso eu que nós já potencializamos vários jogadores que estão aqui com prova da pergunta que o meu amigo me fez. Eu vou primeiro tentar especificar o microciclo semanal, que ele falou nele. Quando tu tens um jogo, que é o caso desta semana, mas tem sido sempre dentro disto, quando tu tens um jogo ao domingo, à quinta-feira e depois volta novamente ao domingo, o teu microsemanal tem que ser em função, como é óbvio, não é? Dos jogos, mas também da recuperação. E a recuperação faz, como vocês sabem, faz de 2 maneiras, não é? Faz-se a recuperação com o treino e faz-se as recuperações fisiológicas. Há várias formas, além da medicação, da massagem, da drenagem, que é uma forma de recuperar, mas é aquilo que vos diz mais respeito, não é? É a forma como vocês vão trabalhar a recuperação do atleta, da equipa, com o treino. E, portanto, isto tem sempre como objetivo o jogo que tu jogaste e como objetivo o jogo que vais jogar. Portanto, tu tens que enquadrar aqui uma forma de recuperação de treino do jogador com, nunca ter antes, a ideia, a estratégia, portanto, a técnica e a tática para o jogo que tu vais ter. E, portanto, tu tens que moldar uma sabedoria, não é? Com os teus treinos que tu escolhas para que a equipa chegue de jogo a jogo praticamente recuperada. Mas ele ainda me pôs outra questão. Mas os jogadores que estão no banco, não jogando, como é que eles podem estar operacionais ou em condições para nesse jogo a seguir poderem rentabilizar todas as suas capacidades? Porque tem a ver com isso. Reparem, vamos falar em coisas práticas. Nós contra o Bordeaux, praticamente tirámos para o segundo jogo, que foi o jogo com o Gil Vicente,
tirámos à volta de 5 ou 6 jogadores. Alguns dos quais nem jogaram no jogo com o Bordeaux. Como é que eles poderiam estar com capacidade, neste caso, com capacidade física? Isto aqui, o físico, era outro tema que dá muito pano para mangas, não é? Porque o físico não é uma especificidade separada do treino, ok? Como é que a gente consegue que os jogadores estejam em condições para jogar? Porque a gente faz uma abordagem aos jogadores que eu acho que no segundo jogo querem jogar, e esses jogadores são os que têm jogado mais e que nos dão dados fisiológicos que estão carregados. Como é que a gente faz isso? Com o CK, eu não tiro nada, não é? Mas com análises ao sangue, não é? E por aí, não é? Por aí também com a frequência cardíaca. Isso é outra componente de o jogador poder estar carregado ou não. Um é físico e o outro é mental, como vocês sabem. Portanto, a gente tem esses dados que são científicos, que nos dão alguma capacidade de margem para não errar. Agora é assim, muitas das vezes não é verdade. Muitas das vezes os olhos do treinador é que, não digo que é a maior parte das vezes, mas muitas das vezes os olhos do treinador é que sente na recuperação do treino que o jogador está mais cansado ou mais carregado que os outros. Porque muitas das vezes o CK dá-nos uns dados e eu olho para o jogador e não é verdade em relação àquilo que o CK nos dá. Mas também é verdade que aquilo que o atleta transmite, o diálogo que tu tens com o jogador é fundamental para saber se ele possa estar, nós dizemos, carregado, cansado, para poderes depois avaliar todas estas situações para fazer as variações que nós fazemos. Com a equipa, não somos nós, é qualquer equipa do mundo. Todas as equipas que têm estes jogos semanais, 3 jogos por semana, têm que estar sempre a mudar, porque é impossível. Até ao segundo jogo ainda dá. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, jogamos com o Passos. Agora jogamos quinta-feira com o Bordeaux. Imaginem que eu ponho contra o Bordeaux a jogar a mesma equipa que jogou, os mesmos 11 jogadores que jogaram contra o Passos. Depois vamos a Guimarães. Se eu os puser a jogar no terceiro jogo, não pensam rápido, não decidem rápido, não têm agilidade. Andam lá porque eu ponho-os lá, mas não têm o mesmo rendimento. E, portanto, isto também é uma experiência, não é? É uma experiência que os anos de treinador nos dá. Não sei se alguém quer pôr mais alguma questão. Mais uma questão ao anfiteatro antes de passarmos aqui de novo ao Salão Nobre. Antes de mais, boa tarde. O meu nome é César e vou ser muito rápido. Pega aqui nos seus 5 mandamentos, agora acho que já é constitui quase uma lei. E então vamos ao ponto 3. Na escolha de um capitão, como é que se escolhe um capitão? Ponto 3, liderança. Liderança, para os mais atentos. Como é que se escolhe um capitão? Eu tenho que falar por mim, não é? Normalmente, os treinadores, está aqui um treinador, antigo jogador do Benfica, foi capitão da equipa, já tive a oportunidade de ver que é o Mozart. No Benfica, tem como instituído, como prática, que o capitão da equipa normalmente é os jogadores com mais anos, neste caso de clube. Eu não tenho essa ideia. É verdade que no Benfica tenho seguido essa ideia porque senti que o capitão da equipa era um jogador que mais anos tinha do Benfica, mas porque ele era também líder. E a liderança do jogador, como é que se vê? Vê-se pelos sinais, pelo seu comportamento.
pelo seu comportamento profissional, pelo seu comportamento tático, que é fundamental. O que é que interessa? Tu tens um capitão de equipa, se ele não consegue perceber as ideias da equipa, não só do ponto de vista disciplinar, como do ponto de vista tático. O capitão da equipa, para mim, quando está no jogo, ele é o treinador dentro de campo. Se ele eu nunca tive um, mas eu já fiz como capitão da equipa. Já chegou ao meu treinador, disse-me isto, ter este meu colega daqui para fora. E ele tirou daqui para fora. Não é? Mas eu nunca tive. Mas se um dia um jogador me fizesse isso, eu tiro logo. Mas isso é que não tenho dúvida. Portanto, um líder não se fabrica. Um líder nasce e neste estamos a falar de um capitão da equipa, com muitas situações, questões inatas. Claro que ele, a experiência dele, não é, vai-lhe dando, cá está, vai-lhe dando conhecimento e muito maior responsabilidade. Portanto, e nós como treinadores, não é, como treinadores, temos que perceber isso e fazemos a escolha. E no Benfica não foi fácil deixar o Luizão, porque ele é um líder. É o primeiro a treinar a 100%. É o primeiro a responsabilizar-se pelas atitudes dos colegas. É o primeiro a perceber, uma vez que ele trabalha no setor defensivo, e é aquilo que ele, durante o jogo, mais tem que desempenhar, sabe o que é que tem que fazer. Ele lidera todos os movimentos defensivos da equipa dentro de campo, porque é líder não só no campo, mas também naquilo que é as ideias da equipa. Portanto, o líder tem que ser, no fundo, diferente, não é? E é por esse motivo, é nessa base e nessa ideia que eu pessoalmente escolho o capitão da equipa como líder, como é óbvio. Um treinador tem determinada ideia para determinado momento do jogo. E para isso se manifestar tem que o jogador, o setor, tem que haver uma relação intersetorial, setorial, etc. E também tem que haver uma ação individual que seja coerente com essa ação que se pretende coletivamente. Por exemplo, no momento do ganho da bola, sermos verticais ou não. E o jogador que ganhar a bola interpretar como é que ganhou, se ganhou para a frente, se não, se estão com superioridade numérica, etc. A minha questão, e é uma coisa que me faz refletir bastante, é perceber que há jogadores que precisam da minha informação ao detalhe para conseguirem fazer as coisas, e há outros que não. Há outros que, com a ideia geral das coisas, conseguem fazer isso de forma adequada. Pronto, indo um bocado em contra aquilo que o professor disse, e também, se o Mister me puder explicar, eu acho que isto parte muito da sensibilidade, mas eu gostava de ter uma visão sua, também para depois orientar a minha, porque é uma coisa que realmente me faz pensar bastante. Não sei se me fiz. Obrigado. Penso que sim, para mim acho que sim. E tu acabaste a dizer que, e muito bem, que há jogadores para renderem aquilo que tu queres, tens que lhes explicar concretamente qual é a tua ideia, porque senão eles perdem-se e não têm o rendimento que tu desejas, não é isso? E há outros, sem lhe teres que determinar alguma tarefa, eles conseguem desenvolver, certo? Mas é isso tudo o que é que eu quero dizer com isso. Reparem uma coisa, vamos aqui tentar, que isto é muito importante até ao nível que vocês trabalham, porque eu já trabalhei, não é? Já como vocês sabem, eu acabei de dizer que comecei no Amora, hoje estou no Benfica, e hoje trabalho com jogadores de mais alto nível, como vocês compreendem, não é? E o jogador, quanto melhor for tecnicamente, melhor percebe taticamente o jogo. Quando tu tens alguma questão tática para lhe abordares e para que ele perceba aquilo que tu queres, a qualidade técnica dele, como é evoluído, ele percebe muito melhor que se estiveres a treinar, como eu já tive, por exemplo, no Estrela da Amadora. Tens que explicar mais vezes, tens que repetir N vezes, não é? E tudo isso te ajuda, não é?
te ajuda até a transportar a tua ideia. E baseando um bocadinho também da questão que se colocou aqui, que tu também acabaste de referir, não é? Nós dá a impressão para as pessoas que não treinam e que não jogam, porque é assim, o jogo falado é fácil. E o jogo falado é o que a maior parte, não é os jogadores e os treinadores fazem, não é? Os comentadores, os observadores, depois tu jogares, eles comentam o jogo falado. Isso é fácil. Agora, o jogo jogado, que é aquilo que os jogadores têm que fazer, e o jogo treinado, isso é que é difícil. E tu aqui tens que ir à procura de soluções e de questões, como é o caso, não é? Como é o caso que estava-vos a dar uma ideia para me fazerem a pergunta de nós, como é que nós agarramos num jogador, mais particularmente e mais especificamente, vamos falar do Fábio Coentrão ou do Melgarejo, não é? Que nunca foram laterais e hoje são laterais, não é? Aqui estas duas questões juntam-se, têm a ligação, ou seja, tu primeiro tem a ver, não é, com alguma deficiência que tu achas que a equipa tem para o teu modelo de jogo. Então vais à procura de um jogador, não é? Vais aqui potencializar um jogador que o queres meter lateral ou ponta de lança, seja onde for, mas que ele tem que ter qualidades. Tu tens que olhar para ele, se ele teve qualidades técnicas, se teve qualidades físicas. Depois a componente tática, não é? A componente tática, tanto ela é ofensiva como defensiva, como vocês sabem, não é? Ela é exercida por ti. Portanto, aquilo que tu vais passando, o jogador aqui vai aprendendo com maior ou menor dificuldade, mas essa é a tua área. A outra tua capacidade é tu perceberes. Não meteu ali o jogador a lateral, inventou. Mas isto é assim, inventou. Isto não se inventa nada. Ou seja, se passarmos da perspectiva para aquilo que eu apontei ali de criatividade, ok, tem um pouco de invenção, mas eu tive que olhar para o jogador na componente física, não é? E técnica, se ele tem condições para eu podê-lo trabalhar naquela posição. E, portanto, o futebol, como todas as atividades hoje, não há nenhuma que seja uma ciência exata, mas o futebol, não tenham dúvidas, tem ciência. Tem ciência e ela começa logo no treino, porque é a minha ciência. Eu, quando falo em criatividade, eu, quando falo naqueles 5 fundamentos todos, é a minha ciência que eu criei para ter uma ideia, um modelo de jogo, um modelo de jogador, uma ideia de treino, não é? Portanto, eu criei uma ciência e por isso é que o treino e o treinador é uma atividade que não é fácil, não é fácil. É preciso vocês, o amanhã, conjugarem todas estas situações e depois uns conseguem mais que outros, como é óbvio, não é? Bem, havia aqui uma segunda questão, que já não me lembro onde é que... Quem é que havia outra pessoa que tinha posto a mão no ar? Foi, não foi, que já tinha dito. Antes de mais, boa tarde, Mr. Jorge Jesus. É um privilégio de estar a ouvi-lo hoje cá na faculdade. E a minha questão tinha mais a ver com o modelo de jogo. Sei que quando chegou ao Benfica tinha conhecimento dos jogadores que lá estavam porque participava no mesmo campeonato. E formou o modelo de jogo conforme a sua criatividade ou com as características dos jogadores que tinha naquele momento. É assim, eu sei que ao longo destes 4 anos tem arranjado ou contratado jogadores para a ideia que formou até agora. Tipo, por exemplo, no segundo ano ou no terceiro, conforme as necessidades que tinha, foi buscando jogadores. Como, por exemplo, o caso de guarda-redes, que saíssem mais, em vez de estarem sempre entre os postes, em vez de ter o Kim, ter ido buscar o Arthur e tudo mais.
Isso são coisas que eu notei que foi para adaptar ao seu sistema, ao seu modelo de jogo. Pode dizer ao teu, não há problema. Diga? Pode dizer ao teu, não tem problema. E o que eu queria mesmo saber é se, do início, quando começou a treinar o Benfica, adaptou o modelo de jogo ou foi pela sua criatividade? Tu estás a tirar esse futebol? Já tiraste? Podes. Faça a pergunta dela. Isto é... Portanto, este slide está aqui, é aquilo que nós defendemos, não é? O modelo de jogo da equipa, não é? O modelo de jogador, o potencializar, as características individuais. Eu já falei um bocadinho disto, do sistema também já falei, não é? O modelo de... O microfone, por favor, por causa do... Não sei se vocês querem ter tempo para tirar alguma ideia sobre isto, mas respondendo à tua pergunta diretamente, porque nós treinadores muitas das vezes pomos esta questão. Quando tu chegas a uma equipa e ela joga no 4-3-3, ou no 4-4-2, mas a tua ideia para o teu modelo de jogo não é essa. Chegaste ao Benfica e ela jogava no 4-3-3 e eu cheguei lá, pus o Benfica a jogar com outro sistema de jogo, com outro modelo de jogo, que foi, como vocês sabem, num 4-4-2 com variantes durante o próprio jogo. E ali a nossa menina, o que ela quer saber é se eu faço aos jogadores que tinha, baseei-me em criar aquele modelo de jogo, ou se me preocupei primeiro, se tinha que me preocupar com as características individuais do jogador. Eu volto a frisar, cada treinador, e eu vou falar por mim, normalmente há colegas meus que dizem que tu, para criares um modelo de jogo, primeiro tens que escolher as características dos jogadores. Eu não penso assim. Eu primeiro crio o meu modelo de jogo e depois vou à procura dos jogadores que se enquadrem dentro desta minha forma de pensar, deste modelo de jogo. Mas tu chegaste a um clube e já tinhas lá esses jogadores e não pudeste ir buscar, não foste buscar jogadores nenhuns, tiveste de trabalhar com aqueles. Tu tens a mesma ideia. Há quem, e eu acho também bem, não muda a sua ideia de jogo, e o seu modelo de jogo, até no próximo ano irá à procura de jogadores que tenham umas características para aquele modelo de jogo que ele pensa. Eu não. Eu onde chego, não é a primeira vez, não é? Ao Benfica, e não só, e às equipas onde cheguei, eu tenho uma ideia de jogo, um modelo de jogo, olho para os jogadores todos, olho para as características dos jogadores e tento não. Eles têm que entrar dentro de um modelo de jogo e têm que jogar dentro das ideias que eu crio para o modelo de jogo, que eu crio para o modelo de jogador e depois, como é óbvio, que eu crio para a ideia do treino, ou para o modelo do treino. Depois todas estas valências, na minha opinião, eu crio o jogador, tendo ele jogando noutro posicionamento e tendo ele, se calhar, para algumas outras características, eu acredito, não é? Acredito que faço dele o jogador que eu quero para o meu modelo de jogo. Ou seja, eu procuro sempre que o jogador entre dentro da minha ideia de modelo de jogo e não vou criar um modelo de jogo em função dos jogadores que eu já tenho, que tenham outras características. Isso é um tema que não é fácil, não é? Cada um pode ter uma ideia diferente. Eu estou a falar a minha, ok? Temos outra questão.
Muito boa tarde, o meu nome é Tiago Matos. Mister, eu gostaria de lhe pôr uma questão no sentido de quais entende serem os cuidados que devemos ter na passagem de um jovem jogador, e eu recordo-me, por exemplo, do Ola John, que eu acho que foi extremamente bem gerido da sua parte. Quais os cuidados que devemos ter na passagem de um jovem jogador que está ainda no seu processo de formação para uma equipa principal, ao mais alto nível? Os cuidados, claro que quando nós estamos a falar concretamente de um jogador que estamos a partir por base, que é um jogador que tem qualidade, como é óbvio, não é? E os cuidados que nós temos que ter, é aquilo que eu faço. É verdade que às vezes a idade do jogador não é sinónimo de ele ter falta de experiência tática do jogo. Há jovens jogadores que têm mais já conhecimento tático do jogo que alguns que têm mais idade. E, portanto, falaste concretamente do Alan John. O que é que nós sentimos do Alan John? O Alan John chegou a nós com 19 anos, não é? Nós sentimos que era um jogador com muito potencial técnico, mas depois também percebemos que era um jogador que aquilo que nós chamamos o jogador selvagem. O que é que eu quero dizer com isto? É o jogador que só sabe jogar quando ele tem a bola, só sabe jogar para ele e não sabe jogar para a equipa. E não sabendo jogar para a equipa, esta componente parte sempre de dois princípios, o princípio ofensivo e o princípio defensivo. E mesmo no princípio ofensivo, sendo ele um criador e um jogador com muito talento, jogava pouco em relação à definição do que eram as jogadas da própria equipa. Ou seja, o que importa no jogo é que seja a equipa a definir. É verdade que vai sempre o último a definir. Há sempre um que é o último, que faz o gol, não é? É sempre o último, que esse é o objetivo do jogo. Mas o que importa aqui é tentar criar um conhecimento que as ações dele ofensivas teriam que ser sempre numa base coletiva. Ele tinha que sempre pensar que o mais importante era a equipa que tinha que decidir as ideias dele. Isto tanto do ponto de vista ofensivo como do ponto de vista defensivo. No ponto de vista defensivo até se torna mais fácil, não é? Porque a componente da bola, tu sabes que os jogadores que têm talento têm sempre um bocadinho de egoísmo em serem eles a definir as situações. E, portanto, ele na componente defensiva era um elemento que nós achávamos que só se relacionava com o jogador que jogava na zona dele. Ou seja, quando ele estava a defender, a referência dele era sempre o jogador e também a bola. E nós definimos 4 pontos fundamentais em qualquer ação atacante ou defensiva. Primeira, a bola. Segunda, o colega. Terceira, o espaço. Quarta, o adversário. Agora é assim, o que é que vocês pensem nisto? Que é assim, nem em todas as zonas do campo a quarta é o adversário. Vou-vos dar um exemplo. Dentro da área, já não é a quarta já não é adversário. Primeiro é a bola, segundo é o colega e a terceira é o adversário. Porque dentro da área, a tua movimentação é em função do adversário. E como é em função do adversário, essa é a terceira. Mas quando tu não estás no centro do jogo, a quarta é que é o adversário, a terceira é o espaço. Ele não sabia nada disto. Não sabia ele, nem sabe a maioria. Não sabia ele, nem sabe a maioria. E não é por acaso, vocês amanhã querem ser treinadores, digo isto em alto e bom som. Nós, portugueses, somos os melhores treinadores do mundo. Mas é que não tenham dúvida. Nós estamos à frente deles, não sei se é 10 ou é 20 anos. Todos querem aprender connosco. Nós temos uma metodologia de treino, criámos uma metodologia de treino. Claro que depois isto há diferenças, não é? De uns para os outros. Que lá está a palavra, o operacionalizar. Há muitos que fazem muitos treinos bonitos, mas aquilo depois não dá nada, não é?
0, não é? Mas pronto. Mas este dado é um dos dados que este ano, quando o Benfica estava na Champions, tive o cuidado, num lançamento de um jogo, não sei onde é que foi, se foi em Moscou, já não me lembro, ter dito que, atenção, que neste momento na Champions há 6 treinadores portugueses. E os treinadores portugueses hoje estão a ser requisitados, e não só, as equipas do mundo estão a requisitar vários elementos ligados às equipas técnicas portuguesas, de análise de jogo, scoutings. Vou-vos dizer equipas que têm portugueses a trabalhar na equipa técnica, Manchester City, já veio buscar um miúdo ao Sporting. Zenit, já veio buscar outro miúdo, não sei onde é que ele andava aqui em Portugal também, para observação e análise de jogo. Nós fomos os primeiros a introduzir isto na área do treino. E eles começaram, espera aí, que isto ajuda muito a crescer, não é? E, portanto, nós temos uma forma de trabalhar que neste momento somos dos melhores, e começámos pelo Zé Mourinho, não é? Os que estão lá fora e outros, não é? Atualmente o André, sei lá, outros que estão, o Fernando Santos, sei lá, agora não me lembro de todos, não é? Mas estão, só para vocês saberem, estão 50 e tal treinadores fora de Portugal a trabalhar, 50 e tal, por esse mundo fora. E, portanto, é isto, e eu fico satisfeito com isso, e espero bem que amanhã vocês sejam um deles. Vamos passar ao Anfiteatro 1. Antes, para o professor Manuel Sérgio, eu gostava de fazer um comentário. Na sequência do que o Mister disse, eu quero acrescentar o seguinte. Fez na segunda... Olha, faz hoje 15 dias, um indivíduo, Rubim Kazan, quis falar comigo. Epá, eu já não posso ser treinador de ninguém, não é? O que é isto? Veio-me falar como é que o Mister Jorge Jesus treinava. Epá, eu não sei, pá. Depois falámos, mas isto a propósito daquilo que o Mister Jorge... O Rubim Kazan, veio a Portugal e veio falar comigo para eu lhe dizer como é que o Mister Jorge Jesus treinava. Pronto. Muito bem, passamos ao Anfiteatro 1. Boa tarde, Guilherme Faria. Mister, diga uma coisa. É aqui, não é? Anfiteatro 1, no outro sala. Este é o 2? Não, este é o Sala Nova. Este é o Sala Nova. A questão é a seguinte: de que forma é que as características dos adversários que vai enfrentar vão influenciar... Desculpa, não percebi, desculpa. De que forma é que as características do adversário que vai defrontar influenciam quer o seu modelo de jogo, quer o seu processo de treino? Obrigado. O modelo de jogo não influencia nem o processo de treino. Tu tens que ter as tuas ideias, como eu disse, não é? Tu crias todos os dias uma forma de treinar de evolução em função da tua ideia de jogo. E, portanto, a mim não influencia nada. O adversário, o que é que ele pode mudar em relação ao meu modelo de jogo, também não influencia nada. Agora há uma componente do jogo que vocês vão ter que conhecer e conhecem, que se chama estratégia. Estratégia de jogo é que é diferente. E a estratégia de jogo pode-se fazer de duas maneiras. Pode-se fazer individual e pode-se fazer coletiva. E, portanto, e aí sim, aí por isso é que a gente faz as observações aos nossos adversários. Por exemplo, vou-vos dar, porque é aquilo que vocês gostam de saber, uma ideia prática. Nós agora, quando jogávamos com o Bayer Leverkusen, nós analisámos que esta equipa, para além de ser uma boa equipa, tem um modelo de jogo, tem uma característica ofensiva de posicionamento muito difícil de parar. Muito difícil de parar porquê? Aquele tridente da frente, portanto, os três avançados do Bayer Leverkusen, tem um posicionamento entre linhas que eles posicionavam-se naquilo que nós chamamos que é o espaço de ninguém. Nem é para o lateral,
nem é para o central, não é? E isto, não é? Nós percebemos, se anulássemos esta característica do adversário, tirávamos muita capacidade ofensiva. Então, o que é que a gente teria que fazer? Iríamos mudar a nossa ideia de jogo. Então, procuramos, não é? Procuramos, em função dos posicionamentos que estes jogadores têm, montar uma estratégia. Uma estratégia com aqueles jogadores que jogavam na zona, não descaracterizando, portanto, o nosso modelo de jogo, nem a nossa ideia de jogo, soubessem no momento exato aquilo que nós chamamos o afundar, ou seja, o que nós chamamos o reduzir o espaço individualmente, que aqui é outra palavra que eu ao longo dos anos venho a dizer, e portanto os meus jogadores se calhar já passaram, não sei se vocês já ouviram falar disto, que é quando a equipa adversária tem bola, que é a bola coberta e a bola descoberta. Isto são processos que o jogador tem que conhecer. Mas primeiro quem tem que conhecer é o treinador, que tem que lhe ensinar. Não é? E isto é fundamental para a tua movimentação defensiva e para a tua movimentação ofensiva. E foi dentro dessa ideia que nós passámos uma ideia de estratégia para o jogo, sem descaracterizar nem o modelo da equipa de jogo, não é? nem as nossas ideias. E passámos, ganhamos os 2 jogos, porque achámos que se anulássemos essa característica do adversário, estávamos mais próximos de passar a eliminatória. Nova questão, no anfiteatro. Faria novamente. Falou no seu modelo de jogo, a sua ideia, que o acompanha já há algum tempo. Quando pega numa equipa, e dado que há sempre muitas ideias, quais é que são os comportamentos táticos que prioriza? Ou seja, por onde é que começa a construção dessa sua ideia da equipa? Bom, vocês sabem, não é, que o modelo de jogo, como ele disse bem, engloba várias características, várias componentes do jogo, não é? Uma daquelas que envolve, que é aquilo que vocês hoje, toda a gente ouve falar, não é? Vou caracterizar-me esta ideia para depois chegar lá, não é? Vocês ouvem hoje falarem todos nos 4 momentos do jogo, não é? Eu, ao longo da minha carreira de treinador, eu digo que não há 4, há 5, eu defendo 5. Agora, se quiserem dizer que há 6, também podem dizer. Na estratégia, a estratégia tem um momento ofensivo e um momento defensivo, mas só que eu incluo que a estratégia é um todo só, não é? E para onde é que eu começo? Eu começo sempre, não é? Eu começo sempre pela uma ideia, e vamos aqui outra vez falar daquilo, por isso é que eu estabeleço a primeira prioridade, pela forma como eu olho para o jogo, a forma como eu quero que a minha equipa jogue, no processo ofensivo e no processo defensivo. E, portanto, eu trabalho a equipa por setores individuais e coletivos, trabalho os jogadores na componente individual, porque vocês também sabem que a técnica, não é? A técnica não é só quando tu tens bola, tu também tens de ter técnica defensiva. E isso tens que ensinar aos jogadores o que é técnica defensiva. Portanto, dentro de um princípio, não é? Por ordem, nós começamos a trabalhar individualmente e depois por setores, e depois passamos aos setores interligados e trabalhamos a equipa coletivamente. Nos 5 momentos, mas como é normal, vamos os individualizando. Qual é o mais importante? Qual é o mais difícil? Não tenham dúvida. O mais difícil é o ofensivo. Porquê? Tem a ver com a qualidade técnica do jogador.
O processo defensivo, quando tu não vires uma equipa a defender bem, tu aqui podes pôr em questão o treinador. Porque o treinador, no processo defensivo da equipa, é ele que tem, na minha opinião, a grande responsabilidade. No processo, eu disse defensivo, no processo ofensivo, ele também tem. Mas aqui, se tu não tiveres jogadores com talento, tu não vais ensinar nenhum jogador a driblar. Podes potencializar as qualidades dele individuais. E depois, o que é que tu ajudas? Ajudas a tua equipa a ser criativa taticamente. Como? Pelos posicionamentos. As minhas equipas, quando têm a bola, o jogador que tem a bola e os outros que não têm a bola, não correm porque a cabeça deles acha que têm que correr assim. Eles têm que correr em função das ideias que eu quero que a equipa tenha posicional. Então onde é que eu lhes dou a liberdade para eles criarem? Com bola. Aí dou-lhes a liberdade para eles criarem quando tiverem a bola. Quanto mais criadores, quanto mais puderem inventar, melhor para a tua equipa, mas eu obrigo que a equipa lhe dê criatividade posicional para que as coisas sejam mais fáceis. E, portanto, nós trabalhamos a equipa dentro destes princípios. Agora, isto é tudo muito bonito, parece fácil. Isto parece... Amanhã vou lá e vou treinar. Não é? Mas isto, o treinador, isto é a minha opinião. O treinador é um pouco como o jogador. Tu não consegues fazer um miúdo jogador, pões-o na escola do Benfica, ele não tem jeitinho nenhum, treina de manhã, à tarde, à noite, nunca dá jogador. Nunca dá jogador. Se ele tiver talento, ele dá jogador. E o treinador é um pouco isso. Claro que ele vai se valorizando, vai aprendendo com os anos de carreira. Eu hoje tenho, 20 e tal anos de treinador. Começo a olhar para trás, quando comecei a minha carreira, e digo assim, eu não sabia nada. Nós crescemos muito. Quanto mais anos temos treinador, melhores treinadores somos. Não tenham dúvida nenhuma. Porque a experiência, mas isso em qualquer atividade. A experiência é sinal de conhecimento. Mas isso em qualquer atividade. E se calhar, não quero fugir ao tema. Senão ia dizer, se calhar, porque é que estamos assim no nosso país. Vamos lá. Ia partir para a política, não quero ir. Quem defenda uma ideia, quem defenda outra. Eu só posso falar pela minha, como é óbvio, não é? E aquilo que eu defendo, tudo o que tu fazes, desde o primeiro dia, portanto, tu que tu começas a treinar, tens que começar sempre com a tua ideia de jogo, com o teu modelo de jogo, aquilo tudo que eu apresentei ali. E, portanto, isso falo sempre com bola. Aqui não há áreas separadas. Agora, é importante, por isso é que isto é difícil, não é? É importante que vocês percebam também uma coisa. Há fatores das equipas que tu, com bola, não os consegues desenvolver. Não é? A força específica, não é? Tu consegues a trabalhar melhor e ter mais rendimento com um trabalho interligado, neste caso, com a tua equipa técnica. Nós temos períodos, não é? Temos períodos do ano que um dos meus colaboradores, ou alguns colaboradores meus que estão aqui, trabalham especificamente o jogador no ginásio em relação à força específica. Porque tu, o trabalho que tu fazes no campo, e aí sim, aí está sempre a bola como relação, porque o teu trabalho técnico ou tático, quando tu estás a fazer um trabalho técnico ou tático, estás a trabalhar a componente física. Isto é uma área muito gira e muito interessante, porque aí as pessoas que falam sobre futebol,
às vezes estão a ver as equipas, o Benfica, o Sporting, o Porto, vocês já ouviram dizer assim. Esta equipa, vamos inventar agora. Vamos imaginar que é o Benfica. O Benfica está mal fisicamente. Não é? Fazem uma abordagem a uma equipa que está mal fisicamente dentro deste contexto. Isto não existe. Sabem porquê? Uma equipa só pode estar mal fisicamente, primeiro, se estiver mal taticamente. Sabem porquê? Pensem. Porquê? Pensem um bocadinho. Porquê? Eu vou tentar explicar. Porque é assim, se tu não estiveres bem taticamente no jogo, nos teus processos, o que é que acontece? Corres mais ou corres menos? Cansas-te mais, desgastas-te mais. E depois eles dizem que é fisicamente. É fisicamente naquilo que tu vês, mas naquilo que é a área do treino e naquilo que tu tens de perceber do treino é o relacionamento tático, o processo defensivo e ofensivo da equipa. Quanto melhor taticamente tu estiveres no campo, quanto melhor os teus jogadores perceberem a teu modelo de jogo, a tua ideia de jogo, a tua disciplina tática, menos te cansas. E, portanto, isto está ligado tudo, os setores estão todos interligados, mas a componente tática é aquela que faz a diferença de tudo, até da dinâmica do sistema, se a gente fosse falar do sistema, não é? Sistema, o que é a diferença entre o sistema e a dinâmica, não é? Portanto, a tática, não é? Não digo que é a mais importante, mas é aquela que faz a diferença depois no tu ganhares mais ou ganhares menos durante os jogos. Bom, vamos entrar no último round de questões aqui no Solo Nobre. Passava ali àquele senhor que tinha posto a mão no ar. Depois temos tempo para mais 2 questões. Temos aqui uma e temos ali outra. Muito boa tarde. Muito bem, temos 3 questões. Primeiro que tudo, estou aqui. Eu estava a olhar para ele que eu estava a reconhecer. É um prazer estar a falar consigo. A minha convicção é chegar ao seu lugar. Espero que seja uma convicção certa e que dê certo. Espero que sim. A minha primeira questão era sobre o ponto de observação de adversários e como adaptar aos adversários. E a minha segunda questão ainda bate aqui, que é como fazem a apresentação dos adversários aos jogadores, se é um dia antes, se é 2 dias, se é durante a semana, se é no momento do jogo. Há muitos treinadores que defendem isto. Como é que fazem isto? Se é individualmente, se dão pens aos jogadores, por exemplo, como fazem na seleção, com as características do seu adversário direto, e se dão à equipa o cheirinho do ponto fraco do adversário. É uma questão, a pergunta que ele coloca aqui é... E outra coisa. É em vídeo ou em imagens? A questão que ele coloca aqui é uma questão da evolução não só do treino, mas também da estratégia. E tu perguntas como é que no Benfica se faz. Para tu teres uma ideia, aqui está, eu agora ia buscar um bocadinho atrás tudo aquilo ali que eu disse, quando o treinador tem que ter espírito de sacrifício ao saber as dificuldades que tem de clube para clube. Isso é o que o faz crescer. Eu cresci porque comecei lá do fundo, passei por tudo, não é? Mas respondendo à tua pergunta, só para terem uma ideia, no Benfica nós temos 7 pessoas, e eu sou a última que vou dar o parecer, a analisar os nossos adversários e depois trabalhá-lo, não é, em vídeo sobre as características ou as componentes que nós achamos que o adversário tem do ponto de vista melhor, portanto,
E do ponto de vista, também foi aquilo que tu perguntaste, do ponto de vista de sabermos explorar as deficiências do adversário. Claro que isto tem tudo a ver com meios, não é? Mas os meios são sempre estes. É os olhos. Porque depois, quando tu fores fazer a análise de tudo, quando fores selecionar as imagens, porque tu vais ter que selecionar as imagens, vais ter que colar as imagens, como vocês sabem, isto dá muito trabalho. Só para vocês terem uma ideia, nós, se quisermos apresentar um trabalho, nunca apresentamos de 10 minutos, isso é muito tempo, não é? Mas quisermos, mas pronto, nós quando fazemos um trabalho de 10 minutos para depois tirar o conteúdo necessário, perdemos aí à volta de 5, 6 horas. 5, 6 horas. Não sou eu. Eu sou o último. Quando eles já escolheram tudo, mostra lá. Não, tira esta, põe esta. Eu sou o último. Agora eles trabalham à volta de 5, 6 horas. E como é que a gente faz? Se é no dia do jogo, dividimos estratégia num dia do adversário, dividimos depois no outro dia como é que aquela equipa joga, como é que ela se movimenta em campo, qual é o sistema, qual é os pontos fortes, os pontos não tão fortes. Mas aqui tu podes ter a melhor aula ou a melhor sala de áudio. Podes ter, mas para ter lá para lá televisões e vídeos, nunca mais acaba. Tens os melhores meios. Mas se não tiveres isto, se não perceberes o que é que está ali, não dá nada. É sempre a tua capacidade. Sempre. Não tenham dúvidas. Ok? O meu nome é Marcelo e tinha 2 questões para colocar. A primeira passa por como é que se gera as emoções e a motivação de uma equipa como o Benfica, quando jogam com uma equipa teoricamente mais fácil, quando comparado com uma equipa teoricamente mais forte, como um dos 2 grandes, ou 3 agora. E a segunda é, como é que no Benfica você planeia o mesociclo, quando comparando, por exemplo... O mesociclo? Sim. Não o faço. Não? Não. Pronto, então é só... Em termos de calendário, sim. Calendarização, agora em termos de trabalho, não. Ok, então fico só pela primeira pergunta. E depois podes explicar porquê que não. E depois eu explico. Okay. A primeira pergunta que me colocaste é uma questão que eu num congresso, das vezes que fui a Nyon, onde vocês sabem, onde são escolhidos os 8 treinadores que eles dizem que é da nata, não é? Que eles dizem. Alguns que são da nata, mas também não estão lá. Mas pronto. Uma das questões que o Ferguson colocou, porque depois entre nós, cada um dá uma opinião em relação a algumas dificuldades que possa ter. E ele, um homem com muita experiência, não foi neste meu primeiro ano, foi no meu segundo, exatamente, não foi neste ano, foi no meu primeiro ano, ele pôs essa questão aos treinadores, que nós também estávamos lá, ao treinador do Arsenal, ao treinador que agora está a treinar uma equipa da Rússia, que eu não me lembro o nome dele. Não. O que foi agora eliminado, o poliglota, fala todas as línguas. Exatamente. Que é um homem com muita experiência. Como é que a gente fazia? Porque ele sentia como uma equipa, quando jogava na Champions, fazer um jogo da Champions, do ponto de vista emocional e físico, pronto, ele sabia que aí haveria grande desgaste, mas nesse ponto de vista de poder motivar o jogador quando jogas. Vamos agora ao caso, Real Madrid, Manchester, não foi? E a seguir ele jogou, não sei agora com quem foi, não me lembro, foi com o Chelsea, pronto. Como é que tu consegues ter, como nós costumamos dizer, o balão cheio ainda? Como é que tu consegues que os jogadores, né, estejam motivados da mesma forma de um jogo da Champions para um jogo do campeonato ou da taça, neste caso,
da Taça na Inglaterra ou na Taça de Portugal. Tu passas esta mensagem aos jogadores todos os dias, dizendo que é a mesma coisa, a responsabilidade, se quiseres dizer que até pode haver mais responsabilidade até na outra competição, mas não, tu não os consegues ter tão concentrados, tão competitivos, com tanta adrenalina. A Champions é o máximo. Os jogadores, quando estão a ouvir o hino da Champions, quando vocês sabem, quando começa o hino, eles todos já estão a abanar. Não é? Mas é verdade, já estão com uma adrenalina, não é? Já estão com uma adrenalina muito alta. E depois, quando chegam ao jogo do campeonato, não é a mesma coisa. Por isso é que há, muitas das vezes, estas diferenças da equipa nas Champions. Fez um jogo de grande nível e chega ao jogo do campeonato e os mesmos jogadores, já me aconteceu comigo. Eu jogámos para a Taça UEFA, não é a Champions, mas para nós era como fosse a Champions. Eu estava a treinar o Braga, foi das primeiras vezes que o Braga e eu entramos numa Liga Europa. Já tinha entrado no Belém, mas e fomos jogar, fizemos um jogo, fase de grupos, com o Milan. Perdemos 1-0, aos 90 minutos com o gol do Ronaldinho, o Braga fez um jogo espetacular. Não sei se vocês se lembram, não me lembro quantos anos é que isto tem. Quantos anos é que isto tem? 5. E conclusão disto, a gente ia jogar à Madeira. Jogámos com o Braga, com o Milan, e no domingo jogávamos na Madeira. E a equipa fez um jogo espetacular. E era um jogo importante com o Nacional da Madeira. E a minha dúvida foi essa mesmo. Não é? Será? A equipa jogou tão bem, nós agora vamos mudar aqui alguns jogadores que jogaram tão bem, estão com uma adrenalina, não é? Estão super confiantes face ao jogo que fizeram. Será que a gente, se os mudar, vamos perder rendimento deles? Conclusão, eu não mudei nenhum jogador, pus os mesmos jogadores que jogou no Milan. Não foi só ter perdido o jogo. Depois, quando acabou o jogo, eu disse assim, isto não foi os mesmos jogadores que jogaram contra o Milan, mas foram os mesmos. É uma coisa que tu aqui ainda não consegues, nós treinadores aqui ainda não conseguimos entrar dentro da mente do jogador. Aliás, isto é uma questão que ainda não está muito explorada, é o mais difícil de explorar, é o nosso cérebro, não é? E, portanto, essa questão é uma questão que ainda temos muita dificuldade em comandá-la, em percebê-la concretamente em termos de objetividade. Última questão ali. Não falei dele? O mesociclo. Eu faço portanto faço os micros semanais, mas mesmo assim não quer dizer que eu os faça dentro do meu da minha primeira linha de pensamento. Ou seja, fiz o micro semanal, segunda, terça, baseado, não é? Nas ideias do treino, em função também em função dos objetivos, mas eu faço quase sempre treino dia a dia. Ou seja, porque assim, tu treinas hoje, não é? Para já, uma das coisas que vocês têm que fazer, o primeiro dia de treino, segundo dia de treino, vocês têm que fazer o treino em função da ideia do jogo que vocês realizaram. Saber o quê? Saber como é que a equipa está, não é? Fisicamente, como é óbvio. Como é que a equipa está emocionalmente, quando tu perdes, não é a mesma coisa, não é? A forma como os jogadores se adaptam ao treino e a rentabilidade que eles teriam do treino é completamente diferente. Portanto, tens que elaborar um treino a pensar nisto tudo, não é? E também a pensares, não é? Que no jogo, dá um exemplo, que a tua organização defensiva não esteve bem. É por aqui que vocês têm que treinar.
Não é, hoje vou fazer isto. Não é fazer isto. Tem que se basear no jogo. Então, estava eu a dizer, vamos trabalhar a organização defensiva no primeiro dia de treino para melhorar aquilo que nós achamos que não estava tão bem no jogo. Mas tu acabas, e na terça-feira já tens também um treino elaborado, mas tu acabas o treino de segunda-feira, não é? E dizes assim, isto que eu treinei não deu nada. Não tirei rentabilidade nenhuma disto. Eu não melhorei nada com este treino que hoje quis fazer à equipa. Então o que é que tu tens que fazer? Amanhã tens que voltar a fazer o treino em função da tua ideia. Portanto, quem elabora um treino, vamos imaginar que é de semana a semana. Não há jogos durante a semana. Há jogo ao domingo e jogo ao domingo. E vamos supor que dás a segunda-feira de folga. Terça-feira fazes isto, à quarta, à quinta, à sexta, até ao sábado. Não é? Quem elabora este trabalho semanal, na minha opinião, não joga com as ideias dele, nem com as ideias do quê? As ideias do treino. Porque o treino é que te dá as tuas ideias para tu melhorares todos os dias. Agora, é verdade que tu tens, não é? É verdade que tu tens uma ideia da semana de trabalho. E tu trabalhas em função dessa ideia, que te dá variantes para tu poderes modificar. Só para vocês terem uma ideia. Amanhã não, que é fácil, não é? Como a gente jogámos com o Gil Vicente, e agora vamos jogar quinta-feira. Praticamente esta semana trabalha mais uma semana de recuperação, não é? Mas a semana de recuperação também tem trabalho tático, também tens que saber. A semana de recuperação não é ir para o campo, fazer mainhos, sei lá, fazer peladinhas, não é? Isso não passa pela minha ideia de treino, não é? Mas estava-vos a dizer, quando tu tens uma semana de trabalho, eu demoro sensivelmente num dia para o outro a elaborar a minha ideia neste caso de treino, entre aí 1 hora e meia a fazer o meu trabalho para o dia de treino da manhã. Porquê? Porque tenho que pensar em todas as variantes e mais naquela, não é? E mais naquela que na terça-feira eu já parto para a terça-feira com uma ideia, não é? Portanto, não, só para vocês terem uma ideia, 1 hora e meia é aquilo que eu todos os dias me ponho a pensar o que é que, em função daquilo que eu quero, dos objetivos que eu quero do treino, como é óbvio, vou fazer. Boa tarde, Jorge Jesus. Boa tarde a todos os presentes. A minha pergunta foge um bocado deste âmbito de técnico-tático do treino, mas que tem a ver com aquilo que é hoje o treinador do século XXI. Ou seja, há 20 anos atrás, há 20 e tal anos atrás, éramos treinadores de jogadores. Se ele tem alguma palavra a dizer, se não tem, qual é, neste caso, o seu papel nessa tomada de decisão? Eu posso estar a fazer confusão. Tu és o filho do Alhinho. És, não és? Sou Alhinho Júnior. Carlos Alhinho Júnior. Ele está lá, está-te a ouvir. Ele foi meu colega, como tu sabes. Tu eras um menino, não é? E agora tinhas uma grande cabeleira. Eu ainda tenho. Tinhas uma grande cabeleira, não é? Hoje não tens, mas estava-te a reconhecer. Os parabéns por estás aqui. É assim, o treinador do século XXI tem que ter vários requisitos, um dos quais tem a ver com isto. Eu, quando era jogador, os meus treinadores não tinham o mesmo problema que hoje um treinador tem para esta nova geração. Esta geração do século XXI, tu não chega a dizeres assim, tens que fazer isto.
dizes que tens que fazer isto, mas tens de explicar. Eles querem saber porque é que tu tens que fazer isto. Eles percebem o que é que tu tens que lhes dizer. Não é como antigamente, não é? Antigamente os treinadores também não sabiam muito. E por isso é que os jogadores também não sabiam muito. Em relação ao que é isto hoje, as componentes do treino e do jogo. Mas relacionado com a tua pergunta, a diferença dos treinadores hoje também é um pouco essa, ou seja, os clubes hoje procuram treinadores aqueles clubes que são clubes, para além de tu teres que ganhar títulos, também são clubes que têm a sua sustentabilidade financeira na venda não é bem a palavra certa, não é? Mas no potencializar jogadores para que sejam as mais-valias e por dar um retorno financeiro, hoje os clubes portugueses, Benfica, Porto, Sporting, só continuam a podermos fazer algum equilíbrio na Europa se tivermos capacidade para fomentar e para desenvolver todos os anos jogadores, para que a gente faça um equilíbrio financeiro, não é? Mas estava eu a dizer, este é um dos dados que, na minha opinião, os treinadores também têm que se qualificar, têm que ter, mas como é que isso se faz? Há aqui alguma varinha mágica, há aqui algum livro que diga isso? Não há? Não é? Não há? É a qualidade do teu treino. É a qualidade do teu treino, é como tu desenvolves o trabalho coletivo, é como tu desenvolves o trabalho individual em todas as situações que dizem, estão relacionadas com o treino. Se o treinador depois tem uma palavra a dizer, se nós não gostamos que um jogador que é fundamental saia contratado por outras equipas, não é? Nós poderemos não gostar. Mas aqui também está uma parte do teu trabalho. Aqui também está a evolução do teu trabalho. Aqui também está um objetivo do teu trabalho. É tu sentires que ajudaste um jogador a crescer, onde ele vai partir para ter pelo menos uma situação financeira muito melhor. Eu às vezes digo aos jogadores do Benfica, assim, os que saíram, digo quase a todos, vocês não vão para equipas melhores que o Benfica, vão para equipas melhores que o Benfica do ponto de vista financeiro, porque do ponto de vista desportivo, historial, não há muitas no mundo melhor que o Benfica. Agora, financeiramente, sim, e aí eles vão, e bem, e a gente ficamos realizados com isso. E qual é, no fundo, é aquilo que tu querias dizer, o papel do treinador, não é? Pode impedir? Na minha opinião, não pode. Tem uma palavra a dizer? Na minha opinião, tem uma palavra a dizer, não é? Deve ter uma palavra a dizer. No Benfica tenho. Vocês estão a começar a vossa carreira de treinador, isto para ir ao encontro daquilo que tu estavas a dizer. Quando eu tenho um clube que está interessado em mim, e o último dos quais foi o Benfica, que me contratou, a primeira coisa que eu falo com o meu presidente não é financeira. Pergunto-lhes a eles, vocês querem um treinador para a estrutura ou querem um treinador que ele é que pensa a estrutura? Se querem um treinador para a estrutura, nem vale a pena falar em dinheiro, tem que ir à procura de outro. Eu não sou. A partir daqui digo tudo. Ok? Muito obrigado. Nós estamos mesmo a terminar. Não sei se o Jorge Jesus quer sentar. Vou pedir ao professor Carlos Neto. Aqui o nosso amigo aqui, só para terminar, acabando com o que ele disse, eu gostava de um dia estar aqui, não, está lá no banco sentado, disse, portanto, queres ser treinador, tens um sonho, e eu queria acabar como comecei, queria acabar com o sonho, que é, tudo começa com um sonho.
não é? E vocês conhecem, não é? Conhecem esta banda, podes passar e nunca desistas dos seus sonhos, porque os sonhos, vocês leem daí melhor que eu, os sonhos não morrem, mas nós é que matamos os nossos sonhos. Portanto, quero acabar assim.